Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o irmão Rafael. Hoje eu vim falar sobre um tema muito falado e que tem levado nós a falar mais e mais sobre o anticristo e o falso profeta, sobre as duas bestas do Apocalipse. Já de imediato peço para os irmãos, aproveitem, se inscrevam no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho se inscrever-se, para ajudar a fortalecer e nós levarmos a palavra de Deus a todos. Então, sobre as bestas, as duas bestas do Apocalipse, o anticristo e o seu falso profeta. Tanto o anticristo, tanto o falso profeta, eles são encontrados no capítulo 13 de Apocalipse, onde podemos ler em 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que subiu do mar, meu irmão, ela é o anticristo, né? Aqui a Bíblia trata do anticristo, a besta que saiu do mar. E o falso profeta é a besta que subiu da terra. Então vamos ler no versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Por 2 razões o anticristo é chamado de anticristo, né? Ele se opõe-se a Cristo resistindo e hostilizando-o, mas também chama-se assim por tentar imitar o papel de Jesus, né? Então a gente vê aqui Satanás, ele estará na terra já durante a primeira metade da 70ª semana, mas não se revelará como anticristo até a metade desta, quando cancelará a aliança de Israel com Israel, né? Então, durante a primeira metade da semana, essa semana que a gente fala aqui, é uma semana que se referencia a 7 anos, né? Então, na época, eles falavam sobre semanas, algumas semanas eram entendidas como anos, né? E sobre essas 70 semanas, então era 7 anos cada semana dessa, só que 69 semanas dessas 70 já foram cumpridas. E essas últimas 70 semanas, essa última semana, para fechar as 70, ela vai se fechar quando o anticristo estiver aqui reinando sobre a terra, né? Quando começar a tribulação e a grande tribulação, né? Que seria os 7 anos. Mas antes disso, Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, né? Aquele que se permaneceu firme na fé, na oração, na palavra de Deus, né? Podemos ler aqui no livro de 1 a Tessalonicenses, no capítulo 1, né? E no versículo 10. Jesus ele nos diz esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então Jesus está nos dizendo aqui que ele vai nos livrar da ira futura. Então ele nos prometeu, né? Que ele nos livraria da ira futura. E essa ira futura é o que? É a tribulação e a grande tribulação, né, meu irmão? Mas a gente deve estar preparado. E não só preparado para a grande tribulação, para a volta de Jesus, mas estar preparado também para o dia que chegar a nossa hora de partir, né? Para descansar em Cristo. Estar preparado para isso, seguir o caminho de Jesus. Seguir o caminho que ele nos diz, meu irmão. Porque ele também diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 15, olha o que Jesus nos diz, ou o que a palavra de Deus nos diz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porquanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas Jesus também nos disse que devemos aguardar a Ele, esperar a Ele, mas também devemos estar preparados para o dia que chegar a nossa hora de partir. Ele nos diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós devemos esperar a Ele, devemos esperar, mas esperar também, não só nessa vida, no descanso eterno,
né? Se caso a gente vier faltar, se caso a gente vier a falecer, porque esse mundo, meu irmão, ele está muito cheio, né? Podemos ver ali o vírus que está no mundo, né? Já faz mais de anos, né? Já vai para 1 ano e pouco já que esse vírus está aí e está matando, ceifando muitas vidas, né? Muitas vidas sem salvação, né? Mas também tem aqueles irmãos que foram salvos, né? Aqueles irmãos que permaneceram firmes na fé, permaneceram na rocha, né? E que vão aguardar ser ressuscitados, né? Quando Jesus vier sobre as nuvens para eles serem ressuscitados e nos encontraremos juntos nos céus, né, meu irmão? Então, a palavra de Deus é fiel e verdadeira, devemos crer na palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia, né? Se os irmãos não sabem como começar a ler a Bíblia, eu fiz um vídeo explicando como começar a ler a Bíblia, né? Por onde começar a ler, para você entender o propósito de Deus, o propósito de Jesus ter vindo aqui na terra, ter, né, perdoado os nossos pecados, porque Deus, ele perdoa o nosso pecado, irmão. Ele perdoa o meu pecado, ele perdoa o teu pecado. Basta que nós oramos a eles e pedimos perdão de coração e verdade, né, meu irmão? Então não adianta esse mundo, não adianta nós se apegarmos nesse mundo. Esse mundo é atribulado, esse mundo é cheio de doenças, né? É câncer, é doença daqui, é doença dali. Estamos num momento, irmão, que quando não tem alguma doença, sempre aparece uma doença nas nossas vidas. Mas a gente permanecer firme com Deus, ele vai nos livrar de todo mal, né? Ele nos livra, né? No Salmo 91, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então ele está dizendo que nós devemos permanecer firme na presença dele. E voltando a falar aqui, né, sobre aquela semana, então, aquela semana significa os 7 anos, né? Então, durante esses 7 anos, né, nos primeiros anos ele vai fazer essa aliança com Israel, ele vai reconstruir o templo, né? Que Israel tanto espera. Só que quando fechar essas 3 semanas e meia, ele vai cancelar essa aliança que ele fez com Israel. E durante esses 3 primeiros anos e meio, os primeiros, haverá 2 testemunhas que profetizarão durante a primeira metade da semana, durante a primeira metade desses 7 anos. E quando fechar os 3 anos e meio, ele vai perseguir e matar essas 2 testemunhas. Podemos encontrar no livro de Apocalipse, e no versículo 3 ele diz, e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano e saco. Muitos falam, né, sobre os estudos que pode ser que seja Enoque ou Elias. E Elias, os dois, né, que virão aqui testemunhar nesses dias, né? Mas nada é certo, né? Só Deus sabe quem é, mas pelos estudos da Bíblia seriam essas 2 pessoas. O falso profeta, ele procura imitar o Espírito Santo, como veremos e estudaremos sobre esse mesmo capítulo, né? A besta que subiu do mar, né? O anticristo. A palavra besta, ela indica um animal selvagem, né? Revela o caráter bestial, né? Animalesco, baixo, vil do anticristo, quando se manifestar abertamente. 10 chifres sobre os chifres, 10 diademas, indicando procedência satânica, né? O dragão aparece no capítulo 12 e no versículo 3 de Apocalipse. Podemos ver aqui, ó. E vi-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Mas há uma diferença entre os dois. Os diademas do dragão estavam nas cabeças, no 12:3, e os da besta nos chifres, no capítulo 13:1. Deste modo, os diademas do dragão eram 7 e os da besta 10. O profeta Daniel, ele viu o mesmo animal, só de outro ângulo, né? Podemos ver aqui em Daniel 7, no capítulo 7, o versículo 23 e 24. Se o irmão quiser procurar lá, pode ver onde que a mesma besta que trata ali no Apocalipse, só que Daniel ele vê de outro ângulo, né? E no versículo 2 temos o que podemos chamar de retrato da besta parecida com leopardo, com pés de urso e boca de leão. Isto leva nos capítulos 7 de Daniel. Ali o leopardo é a Grécia, o urso a Pérsia e o leão a Babilônia, né?
no Império Romano também, né? Então, a Grécia e o Império Romano. E daí a gente vai aqui ver, né, para entender, né, a cidade da Babilônia, né? Ela ficava às margens do rio Eufrates. Hoje só tem ruína delas lá, né? Ela fica situada a 100 quilômetros a sul de Bagdá, no Iraque, né? E o termo Pérsia é do Império Persa, né? Hoje seria como se fosse os iranianos, né? Lá naquela região iraniana, lá do Irã. Só para a gente entender mais ou menos da onde vai sair o anticristo, o falso profeta, daquela região lá, né? É o que a Bíblia nos indica, né? Você que queira estar com Jesus, você saberá que estará com Ele na eternidade, né, meu irmão? É a melhor maravilha do mundo, é estar com Jesus. Deus, Ele perdoa nosso pecado, porque todos nós somos falhos. Quem não errou está mentindo, já está pecando, né? Porque hoje todos nós somos falhos. Mas Deus, hoje Ele é nosso advogado perante Deus. Ele nos defende. Nós aceitando a Ele, pedindo perdão para Ele, Ele vai nos perdoar. E nós vamos ter a vida eterna, né? Por isso devemos estar na sua presença. No versículo 7, né, fala sobre os santos. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo e língua e nação. Então aqui, sobre toda tribo, língua e nação, né? São os que crerão durante a grande tribulação, seja tanto judeus e gentios. Eles morrerão como mártires, né? Então o anticristo, ele vai obrigar as pessoas, né? E aquele que não quiser receber a marca, não querer aceitar a ele, né? Sua marca, ele vai matar essa pessoa, ele vai torturar, né? Por isso, meu irmão, vai ser dias tenebrosos. Devemos estar na presença de Jesus, né? Muitos não acreditam na Bíblia, né? Muitos não acreditam, mas só que ela é fiel e verdadeira. Mas vale você aceitar Jesus e ter a vida eterna do que chegar lá no final e você não ter feito nada para Deus, não ter aceitado a Ele e ver que o negócio era verdade, que o que o teu irmão às vezes falava, o teu vizinho às vezes que era cristão falava, né? E você daí às vezes podemos ver a história, né, do rico e Lázaro, onde fala sobre como será o inferno, né? Como será o fogo eterno. Então, devemos estar na presença de Deus, meu irmão. No versículo 8, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, significa que cada cordeiro imolado, como sacrifício no Antigo Testamento, desde o princípio imolado por Abel, no Gênesis 4:4, prefigurava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jó, no capítulo 1 e no versículo 29. Cristo é sua obra redentora, portanto é tema central das Escrituras. 1 Pedro 1:20 confirma isto, conhecidos como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. A besta que subiu da terra, o falso profeta, é chamada assim em 3 lugares no Apocalipse. No capítulo 16, versículo 13, no capítulo 19, versículo 20 e no capítulo 20, versículo 10. No versículo 11, possui 2 chifres. Os chifres simbolizam poder em qualquer sentido. Então, vai ter poder, né, meu irmão? Eles vão ganhar esse poder para operar nesses dias, porque Deus vai permitir. E vão enganar muitos, né? Muitos vão cair, assim como hoje muitos são enganados pelo mundo, naqueles dias vão ser enganados pelo mundo e pelo anticristo e pelo falso profeta. Podem indicar poder político e religioso, pois o versículo 12 diz que ele exerce a autoridade da primeira besta e compete a todos adorá-la, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A segunda besta é descrita como cordeiro, o que indica o seu caráter religioso, confirmado pelo título falso profeta. Só pode ser de uma falsa religião, né? Provavelmente vai ser um líder religioso, né? E o anticristo vai ser uma pessoa muito poderosa politicamente e financeiramente, né? Porque ela vai ter poder sobre as pessoas, né? Você não vai conseguir nem comprar e nem vender nesses dias sem ter a sua marca.
Então, meu irmão, não é brincadeira. Não pense que é brincadeira, que é só um conto de fadas o que está escrito aqui na Bíblia. No versículo 12 e 13, a leitura desses versículos mostra que haverá muita religiosidade naqueles dias. O versículo 13 indica que será um período de muitos milagres. Porém, podemos ver em 2 Tessalonicenses 2:9, o Espírito Santo falando através de Paulo diz: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mas serão poderes falsos, meu irmão. Como acontece hoje em dia no espiritismo, né? Quando por meio do espiritismo o demônio sai de uma pessoa, mas muitas outras ficam doentes. O que acontece lá não é cura e nem libertação, é uma troca entre demônios, sempre com prejuízo da pessoa, do ser humano, né? Sempre ele vai ser prejudicado. Então, como já vimos, o falso profeta ele vai ser um líder religioso, né? Pelos versículos 12 e 15, vê-se que ele promoverá uma religião universal em torno da primeira besta, que é o anticristo. Ele vai unir todas as igrejas, toda a religião, aceitando pessoas de toda procedência religiosa, né? Bastando que creiam neles. Estando aí, né? Então o palco está armado, né? Faltam apenas os atores do drama, né? Faltam apenas as pessoas. E quem é essas pessoas, meu irmão? De quem nós estamos falando, né? Então, meu irmão, tudo está sendo preparado para ele, né? Toda essa tecnologia que está vindo de internet, de satélites, tudo isso aí está sendo preparado para eles governarem o mundo e terem o poder sobre todas as pessoas, saberem de tudo sobre todas as pessoas, né? No versículo 15 fala: a imagem da besta falará. Sim, falará como atualmente falam os demônios através de médiuns e espíritas. No versículo 16 a 18, o nome e número da besta será fácil conhecê-los através dos que estiverem aqui quando ela surgir do cenário mundial. Então, quem estiver aqui vai identificar quem leu a palavra, quem entendia, mas não quis seguir, entendeu? Nós, os salvos, aguardamos o arrebatamento da igreja, muito antes da manifestação desse anticristo. Do lá para os irmãos no livro de 1 Tessalonicenses, nós vamos ser arrebatados, né, antes. E quem morreu, né, agora, né, desde o passado, e esperou em Deus e em Cristo, esses vão ressuscitar. E então vamos dar prosseguimento aqui. A besta, ela não vai ser o diabo nem um homem ressuscitado, mas um homem personificando o diabo. Então muitos creem que vai ser algum líder religioso que já morreu, que vai ressuscitar, mas eu acredito que vai ser um líder atual, um líder religioso que vai querer unificar tudo atualmente, da atualidade, né? 3 coisas são ditas dela no versículo 17, sua marca, seu nome e seu número. Podemos ver aqui então, em Apocalipse, no versículo, capítulo 3, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. O homem foi criado no 6º dia. Ao homem foi determinado que trabalhasse 6 dias da semana. O escravo hebreu servia 6 anos de cada vez. O homem cultivava a terra por 6 anos. Encontramos o número 666, 666, no Antigo Testamento sem qualquer relacionamento, contudo, com o da besta, né? 1 Reis 10:14 e 2 Crônicas 9:13. Muitos, através dos tempos, têm encontrado o número 666 no nome de muitos produtos, personagens, pessoas, mas tudo não passa de especulação, né, meu irmão? Permanecer firme para não passar por esses dias, para não chegar a ir participar desses dias, porque esses dias serão tenebrosos. A Bíblia nos diz, né, que haverá uma tribulação como nunca houve e nunca haverá. Então, meu irmão, permaneça firme. Você que está firme, permaneça. E você que está vendo essa mensagem, está ouvindo,
essa palavra de Deus, que não está ainda firme na rocha, que não está ainda com Cristo, venha aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque só Ele vai nos salvar do mundo. Mas não adianta dizer, mas eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, mas não adianta, meu irmão, você precisa aceitá-lo a Ele, você precisa fazer o que Ele manda, o que Ele nos diz. Então não basta apenas só acreditar em Deus, você tem que seguir Ele, seguir os passos de Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei, diz o Senhor. Esses dias vão ser tenebrosos, meu irmão, e não devemos estar. Eu vou fazer alguns outros vídeos que vai retratar sobre o milênio também, né? Que depois da grande tribulação vai vir o milênio. Também quero trazer outros vídeos falando sobre outras partes do Apocalipse. Peço que os irmãos curtam e compartilhem esse vídeo. E que essa palavra venha, que esse entendimento, se você que tem alguma dúvida ou ficou alguma dúvida, pode falar nos comentários aqui embaixo, que a gente vai estar estudando junto. Eu quero ver se marco para fazer um vídeo ao vivo, para a gente estar tratando de algum assunto aí, estar debatendo junto, né? Os irmãos já vão perguntando na hora e a gente já vai procurando e respondendo aí para os irmãos. E que os irmãos venham tomar essa decisão, né? De seguir a Jesus verdadeiramente, né? Então, concluindo, né? As duas bestas, esses dois homens de que acabamos de tratar, eles representam dois grandes movimentos mundiais nos últimos dias dos tempos dos gentios. Uma confederação de nações para fins políticos e uma confederação de igrejas também mundial para fins religiosos. Então é política e religião junto, né? Porque hoje a política e a religião, tanto a política e a religião, elas estão corrompidas pelo sistema, né? Então eles querem o quê? Eles querem unificar, e é através daí que vai vir o anticristo e o falso profeta, né? Então a vinda de Jesus está próxima. Isso a gente pode ter certeza que sim, né? Haveria sinais nos céus e na terra, né? Ele disse os sinais que haveria: guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, fomes, pestes. Ele deixou dito quais seriam os sinais da sua vinda. Daí você vai me dizer, mas isso aí já acontecia no passado. Sim, acontecia, mas não frequentemente. Nós já passamos, em questão de 10, 15 anos, já passamos por 3 tipos de doenças, 3 tipos de peste, de vírus, né? E fora câncer, né? Cada dia é descoberto um novo tipo de câncer, uma nova doença. Não é só vírus, mas todas essas doenças englobam, né? Não deixa de ser uma peste. Então, né, meu irmão, devemos estar firme, estar ali buscando a palavra de Deus. Observando com atenção a profecia, vemos que os tempos de gentios começaram com a adoração compulsória de uma imagem, né? Idólatra, Daniel 3, e finirão, como acabamos de ver, com a adoração também compulsória de uma imagem, desta vez a besta. O último governante mundial dos tempos dos gentios será a besta, o anticristo, o falso profeta. E depois disso, meu irmão, que Deus, Jesus Cristo, vai vir, todo olho verá. Daí sim todo olho verá. E ele vai vir reinar com os seus aqui na terra por 1000 anos, né? Onde o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, e Satanás vai ser prisionado por 1000 anos, né? E depois será solto por um pouco período de tempo e vai enganar ainda umas pessoas, né? Dessas que passaram pela grande tribulação, e vai enganar ainda essas pessoas, vai tentar enganar. Mas esse é um outro estudo que a gente vai estar fazendo junto aí. E desde já eu agradeço por vocês terem participado desse vídeo, ter assistido, escutado essa mensagem que Deus trouxe para mim falar para vocês, que sem Deus a gente não é nada. Então, muito obrigado, que os irmãos venham serem abençoados cada vez mais, e busque a palavra de Deus. Busque ler a Bíblia, busque orar, busque jejumar, e assim você será abençoado mais e mais. Deus vai livrar você de todo mal, de toda opressão do mal. Em nome de Jesus. Amém.